Imóveis, o seu canal do mercado imobiliário nacional e internacional. Pessoal, vamos falar desta vez sobre uma situação que aconteceu com uma amiga minha, essa videoaula, e eu sempre pego os exemplos do dia a dia, casos concretos, principalmente como é no direito, né, para trazer aqui para os vídeos, essas videoaulas, que são dúvidas às vezes de muita gente que se deparam com problemas e não sabe como agir em determinadas situações e tipo assim, o que eu faço? Uma amiga minha me ligou essa última semana, né, com um problema lá, que alugou um imóvel, né, uma casa, né, fiz múltiplos, misto residencial e comercial, o aluguel em torno de R$12 mil, condomínio de 500, IPTU de 4 mil ao ano, enfim, só estou aqui narrando para vocês entenderem a dinâmica dos fatos. Caso concreto. Resumo de tudo, a inquilina não fez vistoria lá no início, então contratem sempre o pessoal pão duro aí, mão de vaca, mão de fuinha, contratar um profissional gabaritado, um vistoriador, um corretor de imóveis para fazer um bom corretor de imóveis para fazer uma boa vistoria lá no seu imóvel. Quando for fazer um termo aditivo, quando for o inquilino entrar, ela não teria passado pelos problemas que eu vou narrar nesse vídeo aqui agora. Inúmeros prejuízos, a conta já está lucro cessante, danos permanentes, enfim. Vai ter que entrar no processo e o valor da causa deve beirar aí hoje com honorários, advocatícios e tudo mais, em torno de mais ou menos R$100 mil. Esse é o preço dos brinquedos. Então, na hora de alugar um imóvel, presta bem atenção no que você vai fazer em relação ao contrato, termo aditivo de vistoria anexa ao contrato, enfim. Muita atenção e muita calma nessa hora, para vocês não se verem nessa situação aqui. Moral da história, ela alugou essa casa, né? E o aluguel já alto, né? De valor médio alto, padrão, né? E aí o que acontece? A inquilina não pagava, atrasava, aquela coisa de quando não tem uma administradora no meio, um administrador gerenciando o aluguel, porque a pessoa, mais uma vez, mão de vaca, mão de fuinha, para não pagar, economizando. Olha a dor de cabeça aí. E aí o que acontece? O inquilino não pagava, atrasava, IPTU, aluguel, enfim, saiu lá do imóvel, inclusive roubou algumas coisas da casa, que é uma casa de luxo. Tô falando de torneiras, coisas do boiler, lá, enfim. E ela fez um inventário dos bens, bateu foto agora no final que eu orientei ela, né? Enfim, agora a brincadeira é essa daqui que eu vou explicar para vocês agora, o preço dos brinquedos aqui, ó. Então vamos lá, acompanhe e fica até o final. Por isso que eu fiz questão de narrar essa introdução aqui. O que fazer com inquilinos inadimplentes que destroem, depredam, né, o bem, né, o imóvel? Como agir no aluguel e locação? O que fazer numa situação dessa? Inquilino que atrasa, não paga direito, atrasa e depreda o imóvel e sai, rouba coisas. Porque nesse caso aí, a pessoa usava para uma escola, uma creche. A pessoa, imagino, passava boa parte do tempo no imóvel, então usava. Não é comum isso acontecer, mas acontece. Porque normalmente o inquilino na locação de comercial, o inquilino zela pelo bem, porque é interesse dele ter o imóvel como renda, né? Enfim, pagar as contas, né, dele, né? Então, normalmente eu tenho imóvel comercial meu alugado e o inquilino que eu tenho, muito bom por sinal, trata bem o imóvel. Diferentemente do que acontece na locação residencial. Enfim, então, aí, olha só o que eu elaborei aqui rapidamente, só a título de informação, para vocês tomarem cuidado com isso. E numa situação dessa, o que vocês vão fazer? Porque são duas situações distintas aqui, ó. A questão da parte física do imóvel depredada e até houve roubo, furto lá, e a parte do processo, que é uma questão processual, né? E a parte de reaver o imóvel, a chave, a posse. E você tentar realugar o imóvel e negociar com um futuro inquilino uma questão de carência, porque o imóvel, principalmente se a pessoa não tiver dinheiro para consertar o imóvel ou não quiser. Então vamos lá, no caso o locador proprietário. A primeira questão que você vai fazer aqui é notificar o inquilino, né? Dependendo do andamento do contrato, se estiver no meio, no fim, notificar o inquilino, tentar agir ou resolver de maneira amistosa, amigável, né? Consensual. É a primeira coisa. E juntar isso se a coisa chegar na parte litigiosa, que seria a conversa de WhatsApp, e-mails, tudo mais.
filmar coisas, fotografar, você tem que documentar a coisa para apresentar provas, né, se precisar. Então você vai tentar resolver a coisa de uma maneira consensual. Isso em qualquer situação você vai sempre via amigável. Não, vamos lá, resolveu, beleza. Elenca tudo que a pessoa tiver para pagar, faz lá um inventário das dívidas todas, se a pessoa está com o IPTU atrasado, condomínio, aluguel atrasado, enfim. A questão da obra, a reforma do imóvel, o que a pessoa depredou, não depredou, enfim, roubou ou não roubou, porque às vezes a pessoa vai embora e larga o imóvel também acontece isso. Então, primeira coisa, faz um levantamento sobre tudo isso, papel e caneta na mão. Vamos lá, 2 são as observações aqui. Não está na ordem, mas é mais ou menos isso aqui que você vai ter que fazer. 2, caso não haja acordo, aí você vai pegar, reunir tudo que eu falei, e arrumar um advogado e ir para a parte litigiosa consensual. Isso em relação à questão processual. Você vai resolver meses depois, valor da causa, aquela coisa toda, para tentar reaver a parte financeira. Aí vamos falar um pouco das chaves. Pedir o imóvel que é a posse, que você não tem. Pedir o imóvel de volta, né? A posse, as chaves e tentar realugar o imóvel. E dar carência, às vezes a pessoa não tem dinheiro para arrumar, enfim, esse caso aí era mais de 50 mil de prejuízos, enfim, de obra, porque tem a parte do pedreiro e tal, enfim, material e mão de obra. Tem que consertar o imóvel. Então, dá carência ao futuro, negocia uma carência futura com o futuro inquilino. Às vezes, se o aluguel for, a garantia locatícia futura for 3 meses de posse, você aproveita, já faz um bem bolado aí, tenta reaver e dar um desconto, aí da melhor maneira que você achar conveniente. Cada caso é um caso. Vamos lá, 4. O processo judicial, né? Enfim, que eu falei assim, o valor dos prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes, que você deixou de ganhar. Enfim, faz um relatório, uma relação de tudo que a pessoa detonou no imóvel. E processo. Porque são 2 situações, a posse e os prejuízos financeiros. São 2 situações aqui. Onde você não tem a posse nem o imóvel, você pode tentar realugar. E a vacância, que é o problema do tempo que você pode ficar com esse imóvel vazio sem. Então já vai fazendo um trabalho para realugar o imóvel. Isso você não pode perder tempo aí, nesse meio termo aí. Vamos lá. 5, sempre fazer vistoria do imóvel. Laudo, fotos, antes de alugar o imóvel, pelo amor de Deus, sempre faça vistoria do imóvel. Fotos, paga lá, ou até o próprio corretor que estiver alugando, já está embutido nos serviços, negocia lá o pacote dos serviços, o contrato, né, dos honorários, que a pessoa vai receber o valor de um aluguel, ou no caso o corretor, imobiliário, administrador, e já negocia um contrato de vistoria. Isso aí já está embutido no serviço, né? A vistoria do imóvel, enfim, e faz tudo bonitinho lá, vídeo, documenta tudo, fotos, com um programa câmera timestamp que documenta dia, hora e local, faz as coisas da maneira certa. Aquela coisa, às vezes você pensa na desgraça, não é para atrair, é para evitar, então você tem que ser prevenido. Não aluga imóvel sem vistoria. É mais uma forma, mas no processo judicial dá ruim, você tem mais uma prova lá documental. Vamos lá. 6. Em caso de imóveis com porteira fechada, fazer inventário dos bens. Às vezes você aluga imóvel com várias coisas dentro. Então pega cada coisa lá em relação se às vezes a coisa é usada, faz uma média de quanto vale aquele bem imóvel dentro do imóvel em relação a proporção como se ele tivesse novo. Faz uma proporcionalidade ali, obviamente. Manda para o inquilino antes dele assinar, ver se ele concorda, se ele vai editar alguma coisa lá a título de valor. Antes de assinar, acorda tudo isso, ajusta, manda para a pessoa revisar, enfim, e depois tudo certinho assina, faz o inventário dos bens em caso de imóvel porteira fechada com tudo dentro. Principalmente quem trabalha com imóvel de temporada, que eu vou falar aqui à frente. 7. Sempre fazer uma due diligência. O que é isso? Diligência prévia na ficha do cliente, do futuro cliente. No caso próximo que você for alugar. Pelo amor de Deus. Due diligência, diligência prévia. Vai alugar um imóvel, ficha do cliente, analisa renda, tudo. TUDO, tudo. Se a pessoa tem coisa criminal, analisa tudo. Faz uma varredura na vida ainda mais imóvel de valor alto.
principalmente se for empresa e tal, aí no caso a documentação toda da empresa, enfim, faz uma varredura, enfim, e principalmente outra atenção aqui que eu nem anotei, mas me veio a cabeça aqui agora. Tem casos de imóveis que a pessoa aluga para outra pessoa, às vezes um pai para um filho, um parente para outro, ou a empresa, enfim, às vezes é outra pessoa, ou outro CNPJ, sei lá, um dos sócios que vai apenas usar aquele imóvel. Muita atenção nessa história. Principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Quem aluga imóvel para a igreja, nada contra... só uma exemplificação, antes que apareça a turma do mimimi aqui enchendo o saco. Evangélico, gospel e etc. Se você for alugar um imóvel para uma igreja, lembre-se que normalmente, principalmente igrejas grandes, que tem várias sucursais, filiais, às vezes aquela igreja ali, um dos pastores vai ficar ali, das centenas e milhares de igrejas espalhadas aí, principalmente as neopentecostais. E aí o que acontece? Só que quem vai assinar aquele contrato ali, normalmente, é a igreja matriz, que não vai estar lá. Eles só assinam porque é protocolo deles. Então, muito cuidado ao alugar imóvel para a igreja, porque vai lá, às vezes, circula pastores e de convidados de outras igrejas, vai lá pregar, então, às vezes, detona o imóvel, né, todo mundo está dentro da igreja correto, detona o imóvel, e quem vai responder por isso depois, na hora do processo lá? É a matriz, a matriz estadual. Então, muito cuidado, presta bem atenção na hora que for alugar imóvel para a igreja. Enfim, fica ligado, esperto. Lembre-se que a diligência prévia, sempre quando você analisa ficha de cliente, você está até saindo um pouco aqui, você analisa a parte financeira, de renda, quanto a capacidade financeira e a documentação, nome sujo, restrição. São duas análises que você faz em paralelo, então presta muito atenção nisso. 8, para finalizar, temporada, calcular danos com antecedência e margem de possibilidades. O que é isso que eu já falei? Vai alugar imóvel por temporada, sempre calcula o que está dentro, porque sempre tem uma margem a mais, uma gordura, que eu já fiz um vídeo aqui nesse canal. Vá lá e veja aí no canal sobre isso, aluguel de imóvel temporário, como calcular a diária. Você tem que calcular também os prejuízos financeiros, que é o que eu estou falando aqui no sentido de danos de quebrar coisas. Então isso já está embutido na alocação, até na caução, porque às vezes a pessoa vai ficar um dia, 2 dias, um final de semana, e a pessoa quebra e vai embora, já pagou, e aí? Porque no aluguel de temporada você paga antes. Aí entrou no imóvel, normalmente meses antes, épocas, às vezes carnaval, réveillon, você paga 50% antes, ou dá um sinal, e lá não entrou, pagou. A pessoa às vezes larga a chave lá e vai embora. E se for numa plataforma de hospedagem, muito cuidado, que eu também não coloquei aqui, que aí você vai processar. Porque a plataforma só é responsável, ela é garantidora, que isso está dando uma confusão, inclusive, aí na legislação, aqui no Rio de Janeiro, em relação à Câmara Municipal, audiências públicas, ela é garantidora, tipo assim, ela fez a ponte de arrumar um inquilino, né? Alugou o imóvel, só que o inquilino pagou e foi embora. Então, a parte dela, ela cumpriu a obrigação de fazer. Então, não é todos os casos que você vai conseguir uma indenização sobre isso. Na hora de mover um processo lá contra a pessoa, porque fica o cadastro, e a plataforma. Então, presta bem atenção nessa questão, se você está alugando de imóvel proprietário, locador, anfitrião, como queira ser chamado, quem for alugar o imóvel, se é você direto, se é uma administradora, se é uma plataforma de hospedagem, na hora que quebrarem tudo lá e forem embora, largar a chave e forem embora, já está tudo pago, como é que se der um rolo, der ruim, como é que você vai processar esse pessoal? Então presta atenção nessas questões aqui, é dúvida de milhões de pessoas aí, me perguntam isso aí nas minhas andanças Brasil afora, e eu estou respondendo aqui para vocês. Mas é isso, senão o vídeo vai ficar longo, já deve estar longo, né? E já falei demais, e é isso. É só para vocês terem um norte aqui do que fazer numa situação dessa daqui. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Assistam os vídeos antigos, compartilhem, divulguem, se inscreva no canal. Muita coisa técnica importante aí nos vídeos. Se alguém quiser ajudar o canal, as contas estão aí no vídeo e na descrição do canal. E é isso. Obrigado por me aturar e me assistir. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E lembre-se, somos um todo, somos um só, somos todos corretores de imóveis.
Fui e tchau, pessoal!